dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. Hoje temos uma convidada muito especial. Ela é uma parceira da Juscom. Ela é uma pessoa incrível que a gente admira muito. Trouxe até a Ju para conversar junto comigo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A Ju é nossa coordenadora comercial. Faz tempo que ela não grava aqui, aí eu já arrastei ela para vir gravar comigo, porque hoje vale é só a de pena. mulheres. E o papo vai ser muito bom. Verdade, hoje é um podcast hoje só, é só de mulheres. Adoro podcast de mulheres. A gente só tá preocupado com as horas, mas tudo bem. Doutora, obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer e uma honra ter você aqui. E eu gostaria que você se apresentasse. Eu ia falar um pouquinho, mas eu acho que quando a gente se apresenta, a gente fala o que a gente quer que as pessoas ouçam. Então, fique à vontade, a casa é sua. Tá joia. Meninas, que delícia estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né? Que a gente sempre fica tricotando nos bastidores. Mas agora um podcast formal é diferente. Tô até meio nervosa. Imagina. Imagina, você é ótima, doutora. Mas eu falo com muita alegria da Juscom, porque a Juscom é um parceiro de longa data nosso do escritório, né? Para quem não me conhece, eu sou advogada, tributarista há mais de 25 anos. E nessa jornada de negócios do mundo empreendedor, eu acabei cruzando com a Juscom num prêmio de excelência em gestão empresarial do Sebrae, lá em 2014, eu acho, que nós fomos presenteadas como as melhores empresas de gestão empresarial do país. Então, a partir daí, a gente fez, nossa, vocês são de contabilidade, a gente é da advocacia tributária, tem tudo a ver esse match, e começamos a galgar a nossa parceria. E foi muito legal, porque eu reencontrei a Pri, né, depois aqui no Parque Tecnológico de São Caetano do Sul, e aí a gente voltou toda a parceria, e tem um monte de trabalho acontecendo, total, né, Ju? né? Muito legal. Nossa, a gente recebeu essa semana uma indicação sua, de um amigo meu de escola. Eu estudei com ele do pré até a 8ª série. Eu já tinha tentado falar com ele antes. Olha só. E aí, você indicou nós e acho que mais uma empresa contábil. E aí, ele falou, Juscom, conheço. Aí, foi procurar no Instagram, aí viu que ele tinha falado comigo. Ele falou, caramba! Que e legal. Aí, a gente começou a conversar já. A gente encontrou eles no A Novanex. Ju também viu. Também estavam lá, eles exatamente. estavam Gente, no Mundo Ervilha. Mundo Ervilha. Mundo Ervilha, a gente não pode fazer nada errado nesse mundo, porque sempre vai ter alguém lá, ó, no Big Brother, olhando tudo. Exatamente. Falei com eles lá no encontro, e aí a gente... Terça-feira a gente... terça, né? Se não me engano, terça-feira a gente vai estar lá. Legal, muito bom. Eu nunca vou em reunião, mas essa eu vou, né? É lógico. Faz anos que eu não vejo ele, Tem muito que ir. legal. Então, aí deixa eu me apresentar, então, você pediu, Então, né? fala o seu nome. Meu nome é Andréa Giuliani, eu sou, como eu falei, advogada há mais de 25 anos, sou sócia do escritório de advocacia que se chama atualmente Giuliani de Lulo Advogados. Tem uma equipe praticamente feminina, a gente tem só uma advogada agora que entrou na turma para dar uma mesclada. E, além disso, eu sou uma pessoa que gosta muito de negócios. Então, eu fomento um grupo de mulheres empreendedoras que a gente ajuda já há muitos anos, chamado Tricotando Negócios, que é um grupo realmente para a gente fomentar o empreendedorismo feminino, que é muito importante. Porque não tem como dizer que as empresárias têm uma carga de trabalho, uma carga horária diferenciada para empreender. A gente faz um monte de coisa e ainda resolve ter as nossas próprias empresas. Então, esse grupo fomenta esse tipo de empreendedorismo. E, além disso, eu tenho 46 anos, tenho um filho pequeno de 7 anos, que é meu amor da minha vida, o Lui, que eu sou mãezona mesmo, aquela que cuida, né, parceira, faz de tudo. E como eu sou uma entusiasta dos esportes, eu levo meu filho para tudo que eu tento empurrá-lo para tudo quanto é. E o pior, meninas, esse dia ele me falou que ele não gosta de suar. Ai, meu Deus. Como é a minha morte? Como que é a morte para uma mãe esportista? Autêntico, Luiz. Fala que não gosta de suar, mas ele gosta de natação, porque na natação ele não sua. Então, boa. Boa saída, inclusive. É isso. Então, eu me dedico a essa vida louca de mãe, de empresária, de esportista. Atualmente, eu pratico triatlon. É um esporte um pouquinho que demanda bastante. Então, esse é o meu dia a dia da vida. Essa é a doutora Andréa e a Andréia, né? Ou Dreia, que às vezes até te chama, né? Odreia. Essa é você, né? Sou eu. E você falou do triatlo, né? E assim, acho que a nossa maior dúvida nesse sentido é: em que momento do seu dia
Além de tudo que você já trouxe aqui, né? Do que você faz, do que o escritório fomenta, eu percebo que você também está muito à frente da parte comercial do escritório. Sim. Até me corrija se eu estiver errado, mas verdade. Eu vejo isso, que o escritório tem muito essa sua veia. Você fomenta e traz muitas ações para o escritório e, além de tudo, gente, ela promove encontros, ela gera negócios para os parceiros, para os clientes. Sim. Isso é muito legal. Precisa. Mas em que momento entra o triatlo, assim? Como que você começou? O que o triatlo traz para você? No que ele te ajuda no seu dia a dia? E em que momento do seu dia você consegue encaixar isso na sua programação, assim? Como é para você? Então, Ju, eu sempre admirei esportes. Então, eu já joguei tênis praticamente muitos anos da minha vida. Eu gostava de correr, eu gostava de surfar, eu gostava de andar de bicicleta. Eu sempre fui basquete, vôlei, handebol, futebol. Vendo, né, eu sempre joguei bastante coisa. Quando eu engravidei, eu dei um stop na minha vida, porque eu engravidei aos 39 anos, já uma gravidez mais, com uma idade mais avançada, mas porque eu quis mesmo e foi naturalmente, sem tratamento, foi ótimo. Graças a Deus, o Papai do Céu falou assim, vai que você não vai mais, né? Esse é o momento, é a hora. Então, aí eu tive que parar, justamente para ficar mais reservadinha. E depois que a volta da maternidade para a vida normal é bem difícil, né? A gente não pode romantizar a maternidade como uma coisa fácil, porque não é. Ela é bem complexa. E para mim foi muito complexa também. Por mais que eu sempre gostei muito dos esportes, eu fiquei com muita preguiça de voltar. E aí eu engordei bastante. Quando eu cheguei a engordar mais ou menos uns 10 quilos. E eu tava meio incomodada com o meu corpo, enfim. Aí na pandemia, eu resolvi voltar aos esportes. Falei, agora chega, meu filho nasceu em 2018, eu tava na pandemia em 2020, por aí, 2022. Falei, vou começar a praticar esportes. Fui jogar tênis numa quadra X, do nada, com tênis de uma amiga emprestado, com a raquete emprestada. Óbvio que, como disse, os jovens, deu ruim. Deu ruim. Nesse momento, eu rompi o tendão de Aquiles. Nossa. Assim, pá, aquele estalo que a gente fala que escuta, meu né? Meu pai rompeu os dois. Pois é. E é um estalo muito alto. É um estalo e eu rompi o tendão e parece que aquele momento, dor, assim, né? Foi um momento, assim, meio... Não dói nada, viu? Não? Homem fala que dói, não dói nada. Homem fala que dói tudo. Barulho, sei. Não dói, não dói. Eu tava junto no dia, me deu um... Ai, é muito aflito. É porque você assusta, que você escuta aquele estalo. Eu tava jogando, fui dar uma corridinha pra frente, escutei aquele estalo, pá! Pronto. Caí no chão e falei, uau, o que aconteceu? Andar. Foi minha coluna, foi minha cabeça, foi o joelho. Jamais pensava que fosse o tendão de Aquiles, mas não conseguia mais me mover. E foi. Aí tive que fazer cirurgia no meio da pandemia, porque foi caso cirúrgico, foi rompimento total. E naquele meio tempo ali, me deu assim uau, o que eu tô fazendo na minha vida? Né? Porque tem toda a questão também... Ficar, né, parado ali, não pode... E eu acredito muito também naquela questão das doenças psicossomáticas. Então, o que tem a ver esse rompimento do tendão de Aquiles? Eu fui também estudar sobre isso e a gente começa a entender que aquele movimento foi um movimento, assim, de divisor de águas na minha vida, né? Porque a partir de, então, o tratamento durante 6 meses de cadeira de roda, fisioterapia, eu falei, olha, nunca mais na minha vida eu vou querer estar nessa situação de convalescência, né? Eu quero me manter sempre ativa para conter isso. E aquilo foi realmente... mudou muito. Naquele momento também da minha vida, por causa do meu filho, eu me tornei vegetariana, porque eu consegui entender que o meu filho não gostava de carne. Eu fui entender quais são os benefícios e os malefícios de carne, de leite. Eu virei uma estudiosa de nutrição. Que chata. Hoje em dia eu não como glúten, eu não como mais carne, eu não como quase praticamente lactose. Tenho uma dieta super restritiva. E fui entrar... A minha amiga falou assim, bom, já que você tá assim, né, convalescente, convalescência, sei lá, imprestável. Tá tudo assim. Né, faz uma dieta pra você melhorar. Aí eu fiz uma dieta do ovo. Eu nunca tinha feito dieta na vida. E ela falou, essa dieta vai mexer com a sua cabeça. Besteira, meu. O ovo, o que tem a ver? Mulher do céu. Essa dieta mexeu com a minha cabeça, com o meu metabolismo. E foi tudo que começou. Essa transição de mudança de vida. E aí, depois dessa dieta, eu emagreci. Realmente, comecei a entender que a gente não precisa de tantos alimentos no corpo, que a gente come muita coisa em excesso. Enfim, e que não faz bem. Que não faz bem, que você fica com o corpo totalmente inflamado. O pior não é só você estar com excesso de gordura corporal, de peso, mas o excesso de inflamação no seu corpo, que todos os alimentos causam.
Então, eu virei, assim, uma entusiasta do esporte, uma entusiasta da alimentação saudável, que eu já tinha uma alimentação mais saudável, mas agora mudou drasticamente. E aí, amiga, depois que eu comecei a me recuperar, ela falou assim, pô, Andréa, essa minha amiga aqui, é a mesma amiga que eu joguei tênis, que me rompeu o tendão, é a mesma amiga que deu a ideia do triatlon, nos né? momentos mais assim, né? É, muito legal. E ela falou assim, bom, você já nada, eu já nadava a vida inteira. Tá fazendo uma dieta, Você já corre? alimentação. Sabe andar de bicicleta? Vamos fazer um triatlo? É só juntar os 3. Falei, só juntar os 3? Como assim só juntar os 3? Aí começamos, eu falei, vamos fazer uma prova. E aí tinha um amigo meu, que é aqui de São Caetano, que ele tava com uma obesidade mórbida. E ele entrou no triatlon para emagrecer e realmente ele fez o Ironman, emagreceu. Hoje em dia ele é um empresário dessa área, o Luciano da Over Sports aqui em São Caetano, meu amigo pessoal. E eu liguei para ele e falei, Lu, eu também quero fazer triatlon, como que eu faço? Por onde eu começo? Pois é. Aí ele me levou na fatídica Estrada Velha de Santos, que é onde todo mundo treina. A hora que eu cheguei lá, num sábado de manhã, às 6 da manhã, para entrar numa represa gelada... Meu Deus. Eu falei, gente, que loucura isso, uma insanidade. O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo aqui com o filho pequeno em casa, com o marido, tinha marido na época. Deixei todo mundo em casa e fui com a minha amiga pra lá. Sofrer. Só que eu saí de lá num êxtase, numa adrenalina tão deliciosa que eu falei, ferrou, quero isso pra minha vida. É isso que eu quero agora. Né? O clima lá é muito legal, no meio da natureza, enfim. E aí eu comecei, aí no primeiro mês eu me inscrevi numa prova, ou seja, eu treinei um mês. Então, isso que eu ia falar. Como que foi, assim, pra... você praticava por prazer e Sim. tal, mas não era regra, não era regrada. E aí, Não. um mês pra se Um preparar mês eu pra fiz uma a primeira prova. prova, um short triatlon, um Viu? triatlon curto. Ela é bem intensa, gente. É, eu sou corajosa, amiga, é diferente. Eu descobri que sou uma pessoa corajosa, é isso. A primeira prova que eu fiz foi um triatlo short. O que é? É o menorzinho, que eles são 750 metros de natação, em águas abertas, geralmente numa represa, que foi lá na Estrada Velha de Santos mesmo. Aí depois você sai da piscina molhada, sai da represa molhada, sai correndo, pega a tua bicicleta molhada, nada, escorregando tudo. pedala 20 quilômetros. Nessa época eu não tinha bicicleta, não tinha sapatilha, eu fui com a minha mountain bike, Nossa. que podia nessa prova, Tá. e depois você corre 5 quilômetros. Só que essa corrida de 5 quilômetros, que eu achei péssima, é na pirambeira da Estrada Velha de Santos, que é uma pirambeira. Pra descer, pra descer todo santo vai, né? Pra subir, meu amor. Enfim, conclusão. A hora que eu acabei a prova, eu concluí a prova, consegui. Tá. Ganhei medalha ainda de pódio, como a melhor da minha categoria ali. Só que eu cheguei em casa destruída. Com uma dor no corpo que eu não conseguia levantar da cama. Porque não é só juntar os 3 esportes. Não é. É muito intenso, mais ou menos nesse prova aí umas 2 horas ou 3 horas de esforço assim contínuo, no seu limite o tempo todo. E não só físico, né? Não só físico, emocional e aquela questão de você querer terminar e não deixar você não desistir, a resiliência. Só que foi super gostoso. E aquilo virou um estilo de vida para mim. Então, daquele dia para hoje, já faz quase que 4 anos. E de lá foram várias provas, eu aumentei a modalidade, agora eu faço o Olímpico, que o Olímpico é o dobro desse, então são 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de bicicleta e 10 quilômetros de corrida. Só que aí agora eu já tenho a bicicleta certa, agora eu já... Agora você né? tá bem preparado. E o que é legal do triatlo é que são sempre etapas. Então você vai... Pô, agora eu vou investir numa roupa de borracha, porque eu não tinha, para nadar melhor, com flutuação. Agora eu vou trocar minha mountain bike para uma bicicleta de uma speed, que é rápida. Agora eu quero trocar por uma TT, que é aquela que você clipa. Agora eu vou pôr a sapatilha, porque a sapatilha eu nunca tinha visto. Você gruda na bicicleta, né? Era o meu maior medo de ficar grudada. Pedal, né? Então, eu sempre pensei nessas que gruda, que eu sou... Vai cair. Vai cair, normal. Como tira o pé? Não tira. Você tem que aprender a desclipar rápido para não cair. É muito louco. Sim. E o legal do triatlo é que ele vai te desafiando. Vai te instigando e aí vai forçando não, né? Mas vai te levando a querer mais. Na verdade, assim, o próprio esporte te dá o ímpeto de você se desafiar a cada dia. E eu gosto de desafios. Eu sou meio que movida a desafios. Então, para mim, é um esporte que encaixou com a minha personalidade. Mas, quando você perguntou do dia a dia, é muito difícil, porque você tem que, no mínimo, treinar natação, bicicleta e corrida. Só que
você tem que fortalecer, então você tem que incluir a musculação. Porque se você não fortalece, você acaba tendo lesão, se machuca. Então, são 4 modalidades que você tem que encaixar dentro numa da semana. sua rotina. E aí, o ideal para quem faz um ciclo de meio Ironman ou Ironman é você treinar 2 modalidades por dia. Para mim, atualmente, com um filho pequeno e mãe solo, né, divorciada, que cuida do filho todos os dias, não tenho condições de fazer 2 vezes por dia, porque eu tenho que trabalhar também para sustentar esse menininho, né? Que eu não nasci de pai rico, nem casei com um rico e fez. Então, eu tenho que continuar trabalhando. Sou eu e eu mesma. Então, é difícil de eu assim, passar para um outro nível. Então, para mim, o olímpico, que já é bastante, Sim. tá ótimo. E aí eu Sim. consigo... Não consigo nem imaginar. Não consigo. Você Tá já ótimo, Tá no mas- olímpico, não? É que a pessoa que tá no meio fala, mas você não vai fazer 70.3? Não. Agora não. E aí entendendo, né? Que E tudo bem que não dá. Exatamente, eu acho que esse é o ponto, é isso que eu ia falar. É você entender que tá tudo bem. Não é se cobrar a ponto, não, eu preciso. Porque eu acredito que isso que vai criando ansiedade, vai te levando para um caminho, assim, não muito legal, de estar o tempo todo se comparando. E não, assim, é o seu momento, é o seu limite, te respeitando, Sim. sabendo que, né, porque imagine também, se você se dedica 100% ao treino, aí como que vai ficar? Igual você falou, você é mãe solo hoje 100%, como que vai ficar o Lui? Não dá. Né? Na verdade, Minha o tempo prioridade. mais- a prioridade, É, exato. é. É o tempo mais valioso, né? Digamos assim. Eu digo assim, que o esporte mantém meu réu primário, né? Ele libera. Então, ele é um entendi. jeito de liberar Boa. adrenalina, Viu, de gente? liberar serotonina, isso é muito importante. É ali, né? Então, assim, eu tento realmente fazer pelo menos uma modalidade por dia. Tá. Então, como que eu faço? Ou de manhã logo cedo, eu montei um esquema na minha casa, eu tenho uma academia na minha casa, que era um sonho, né? Montei uma academia pequena, mas montei. Então, eu tenho a bicicleta no rolo, eu tenho equipamento de musculação, eu tento, na hora do meu almoço eu não almoço mais, eu treino. Então, é treino. Então, almoço super rápido, depois do treino, e é o tempo que eu tenho para almoçar, porque à noite, eu quero ficar com meu filho em casa. Então, a gente... 100% pra ele. É pra ele. Então, eu às vezes concilio. Ele tá na televisão, eu vou lá, faço um pedal do lado dele, ou chamo ele pra ir na academia comigo, e ele assiste a televisãozinha dele lá, e fica brincando. Então, tá dando pra conciliar tudo, sabe? Mas assim, não é fácil, né? Sim. Só que o corpo acostuma, viu, Ju? Viu, Pri? E quando Sente não... falta, É, né? sente Você não falta. faz. Não faz. E assim, o que aconteceu? Você fala de ansiedade. Quando eu tava com uma planilha específica do treinador, da assessoria esportiva, que é super importante, eu não acho que Válida não também. que ele te dá um direcionamento, um planejamento através das suas metas e tal. Só que aquela planilha, pra mim, nesse momento da minha vida, tá me deixando mais ansiosa. Porque eu não conseguia Hoje deixar eu não nunca a fiz isso, planilha hoje no eu verde. vi, né? Não deu o Que era check, tipo um né? checklist. Tá, Hoje eu tá, não tá, fiz, tá. hoje eu não fiz. Aí você já... Meu, aquilo me deixava mais ansiosa, mais ansiosa. Aí uma hora eu me conscientizei, eu falei, não precisa disso. Porque eu vou treinar, independentemente de ter planilha ou não. Eu sou uma pessoa compromissada, disciplinada. Aí liguei meu treinador, ele ficou muito feliz. Falei, olha, eu vou dar um suspense na nossa, uma suspendida no nosso treinamento, mas eu vou continuar treinando do meu jeito. Então eu continuo treinando do meu jeito. E vou te falar, tô treinando até mais. Tô treinando até mais, porque agora eu fico naquela consciência. Agora é você e você mesmo, ninguém tá te cobrando. E Só tá... depende de você, tipo... Vamos pra E cima. agora eu tô com a meta do verão. Eita, verão 2026 Agora eu tô com a meta do verão. tá aí. Tô fazendo um desafio de 120 dias. Todos os dias eu tenho que fazer alguma atividade física voltada pra melhorar o meu corpo. Tô no 3º dia Então, já tá no 3º. Hoje é o Nossa. 4º. Pronto. Só falta... Eu preciso, eu não sei, não tem um remedinho que Só a gente falta toma isso. pra ter essa vontade? Porque pra mim, é o que você falou, ser mãe e com toda a rotina que a gente tem é muito difícil. E tudo que é pra mim eu sempre postergo. Então, mas Aí acho que esse é o problema. priorizo Eu acho que se você... o que é eu pra eles. aprendi, assim, uma premissa que na vida é você, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem. Nunca inverta. Você, família e trabalho. Porque se você não estiver bem contigo mesmo, como é que você vai poder servir o outro da melhor forma? Então, é você, digo você, é sua família, Sim. né? Família e trabalho. Não dá pra fazer diferente. Então, se você não estiver bem com você mesma, com o seu corpo, com a sua autoestima, não vai dar pra você servir o outro. Então, assim, pra mim isso faz bem. Eu gosto, né?
Então, tem gente que fala assim, eu tenho preguiça. Eu também tenho preguiça. Não é todo dia que eu tô lá, mas assim, quando eu começo, a preguiça foi embora. Né? Só o começar. Eu começar E o sentimento de dever cumprido. Isso, tipo, hoje uma eu delícia. fiz. Exato. Que bom, né? Eu tenho uma dica pra você, Priscila. Vai, me diz. Chega por em favor. casa. Se eu chegar em casa e sentar no sofá, pra assistir uma televisãozinha, já era. Não, já. Então eu já O sofá chego é o na inimigo. correria. Eu sou fã inimigo. Eu já chego na correria, já tiro, vou tirando a roupa, já vou buscar a roupa da academia e já ponho. Mas você botou a roupa da academia, você já tá na obrigação de fazer alguma coisa, entendeu? Já se Tô trocou. pronta, né? É igual quando a gente quer sair, mas fala, não quero sair, mas tem que ir. Tipo, já me arrumei. É a mesma coisa, é o seu compromisso. Exato. Você botou sua leg, sua bermudinha, um top, uma camiseta, pronto. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. E eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender de ter ido. É. Você vai se arrepender, sentar no sofá é. e falar, putz, não fiz o que eu tinha que fazer pra mim. O arrependimento é de não ter feito. E começa 1 hora por dia. Tira 1 hora pra você. Vou fazer 1 hora. Eu vou sentar no meu sofá aqui, não. No sofá não. Opa! Eu vou pegar um colchãozinho do lado da minha cama, no meu quarto. Vou fazer abdominal. Ou do lado do sofá. Calistenia. Vou fazer uma flexão de braço. Meu, não vou conseguir fazer Qualquer 10 coisa, flexão né? de braço. Vou fazer panturrilha, sabe? Não precisa começar, agora eu vou... Porque todo mundo fala assim, agora eu vou começar numa academia e vou me inscrever. E não vai. Porque aí eu pego o trânsito, tem que pegar a criança no colégio, e hoje em dia tem uma reunião até mais tarde, mas você tá na sua casa. Teve uma senhora uma vez. Hora é hora. Teve uma senhora que veio no escritório uma vez, que ela era muito bonita. Ela tinha o cabelo bem curtinho, toda grisalho, assim. E ela tinha um corpo. Mas um corpo, que eu falei assim, meu, com esse cabelo grisalho, ela deve ser mais senhora, né? E ela com corpo, uma bundona bonita, assim, sabe? Aí eu falei pra ela, desculpa, não vou ter como perguntar. Qual que é o segredo? Ela falou assim, eu faço exercício pro meu bumbum todos os dias. Você não escova o dente todos os dias, 3 vezes por dia? Ué, eu faço exercício pro meu bumbum todos os dias. Não tem segredo. Eu falei, meu, não tem segredo. Mas você perguntou qual que era, né? Porque a gente agora quer exercício. saber, né? Mulher, qualquer movimento que você for fazer, você tá na internet hoje, É. exercícios para o bumbum. Você vai ver lá. Tenta fazer O qualquer um. YouTube é um personal Pronto, trainer. e Instagram também. Qualquer um você vai lá ver. Eu peguei agora uns treinos de umas 2 senhoras ali, que é para mais de 40 anos. Elas devem ter uns 60. Mas saradaças. Eu falei, eu quero ficar igual essas mulheres, entende? E exercício simples, mas ó, tô toda dolorida. É. Sim. Mesmo praticando um monte de exercício, tô toda doloridinha, sentindo. porque são exercícios específicos para Diferente. modelar o corpo. Sim. Tem que começar. É. Sem preguiça. Tá bom. Sem preguiça. Hoje eu começo. Ó, eu vou te cobrar. Pode cobrar. Vou cobrar, te ligar. Vou te mandar E uma aí, foto. Pri, eu quero ver. Eu vou te marcar lá no Instagram, Não, e eu 1/3. moro no primeiro andar, a academia do prédio fica embaixo do meu apartamento. E é uma academia muito legal. Olá, mulher. E eu não vou. Eu fui, sei lá, uma semana. Você tem que Quando ter eu 1 hora pra você. Você que é casada, não, tira assim, olha, agora você fica com as crianças, eu vou descer 1 hora. 1 hora pra Esse é o meu você. momento. Aí bota sua música que você gosta, leva um sonzinho, põe a música que você gosta, dá uma animada. Eu tenho Desliga, certeza né, que um você pouco. não vai se arrepender. Tenho certeza, você vai sair de lá feliz, endorfinada, porque não tem como você não ter endorfina, Trabalho. né? E faz o que você gosta. Você gosta de caminhar? Caminha. Você gosta de dar uma corridinha? Consegue? Tem que sempre dar um pouquinho a mais, desafiar um pouquinho mais, mas não muito. Agora eu vou começar a correr uma maratona, vai querer correr 5 quilômetros. Não desmaia. vai. Aí desmotiva. É. Né? No outro dia não consegue nem se levantar. Também. É. Vou começar a puxar ferro, puxa o máximo de carga. Meu, vai se lesionar, vai se machucar. Sim. Aí Então faz fica aos um mês pouquinhos. parada porque tirou alguma coisa do lugar. André, eu queria te perguntar como que nasceu essa coisa de empreender na advocacia? Você só tem o escritório, né? Você não tem nenhuma outra atividade sem ser o triatlo e mãe. Não, eu tenho mais 2 empresas. E eu queria saber como que nasceu isso em você, o que você faz. Isso é legal falar porque, assim, eu acho que muito dos nossos valores familiares representam a nossa carreira, né? Então, eu venho de uma família de empresários. Então, meus pais têm uma empresa há mais de 40 anos. Legal. E eu vi o esforço deles de montar essa empresa, né? E eu vi também que meu pai, na verdade, tudo veio com meu pai, né? Tem a ver lá com o negócio da família. O meu pai, ele era funcionário antigamente, quando ele começou, ele sempre foi gerente de treinamento de empresas grandes. E ele sempre teve muita dificuldade na carreira dele, porque quando ele começava a mostrar o trabalho dele, puxava o tapete dele. Mandava ele embora, enfim. E aí chegou um dia com meu pai, ele chegou em casa
pé da vida. E ele falou, eu nunca mais, ficou na minha mente isso, eu nunca mais vou trabalhar para Ninguém. Entendeu? E aquilo pra mim ficou um negócio. Marcou. Porque aí, o que aconteceu? A gente tinha um padrão de vida bom na época, né? Estabilizado, escola particular, carro 0 do ano, nananã. De repente, quando ele saiu desse emprego e começou a empreender, a vida na família deu um declínio muito financeiro, muito grande. Nossa, é muito parecido com a minha história. Só que, ao mesmo tempo, eu vi meu pai mais feliz, meu pai saindo para trabalhar com ânimo, a minha mãe ajudando em casa. Então, eles criaram, na época, um home office em casa. Meu pai comprou um computador, na época que era um computador gigante, tinha aqueles CDs. CD não, disquete desse tamanho. Que eram uns 30 disquetes por um negócio. Exato, tinha facsímile, tinha um fax. Quando chegou um fax na minha casa, eu fiquei chocada com aquilo. Até hoje eu não consigo entender. Nem eu. Tem muita gente que vai assistir esse podcast e não sabe o que é um fax. Nem que é um disquete. Nem o que é um disquete. A gente, meus pais, eles vendiam, eles imprimiam nota fiscal no carbono, na mão. Então eu vi tudo isso. Eu fazia cheque da xilografia. E eu via que, na verdade, meus pais estavam trabalhando para algo para eles mesmos e isso veio vindo uma constante. A gente conseguiu recuperar o nosso estilo de vida e até melhorou. Então eu acho que esse negócio que ele falou, nunca vou trabalhar para ninguém. Quando eu fui fazer a faculdade de Direito, foi muito encabeçada pelo meu pai. Inclusive, até falo isso no meu livro, do Tricotando o Negócio, já tô trazendo para vocês. Podia ter trazido pra gente mostrar, mas depois eu levo. E falo muito dessa história, porque eu acho que a minha veia empreendedora começou pela minha família. Então, toda a minha família é de empreendedores. Toda a minha família. Que legal. E aí eu vejo assim, por exemplo, a vida do meu ex-marido. Toda a família dele era de concursados. E ele não conseguia tomar um caminho de empreendedor. Né? Talvez por conta dessa questão dos valores. E isso não é uma crítica, não é isso. Não. Mas é questão do berço que você foi educado. Então, eu tenho certeza que a minha vida empreendedora foi disso. Ainda depois eu fiz colegial técnico de administração. Aí eu fiz um curso muito legal chamado A+E, na época que era Atitudes Empreendedoras. Então, eu fiz o Empretec do Sebrae. E eu comecei trabalhando como advogado escritório contratado. E eu via que os escritórios tinham uma metodologia que eu falava, não precisa ser assim, engessada, enroscada, com um tratamento ruim dos clientes. Eu falei, eu queria fazer uma coisa diferenciada. E ali, talvez você percebeu o sentimento que seu pai teve na época, né? Exato, porque eu não conseguia submeter as ordens dos meus superiores. Eu falei, mas isso não faz sentido. Então, para mim é um problema isso, porque eu nasci para ser chefe. Isso é importante, quando você sabe que você nasceu para ser chefe. Qual que é a sua posição? E isso dá uma força, Ju, porque eu falo assim, isso aqui não vai dar errado. Não tem como dar errado, porque eu não vou botar um currículo debaixo do braço, que eu nunca nem fiz direito, e pedir emprego na Juscom. Dá uma vaguinha para mim? Não vai dar certo. Não vai. Então, assim, quando isso está muito, muito consciente no meu espírito, não tem nem o que falar onde, eu entendo que essa força vai falar que vai dar certo. E eu vou trabalhar para dar certo, porque não tem outro jeito. Ou vai ou não vai, entendeu? Você não tem um plano B? Não. Meu plano B é esse, é empreender. E aí veio a história de advocacia, que veio justamente nisso. Eu troquei de emprego algumas vezes. No último emprego, assim, foi muito legal, porque o dono desse escritório, ele deu uma condição, assim, super ridícula. Só pra você ter uma ideia, ele me ofereceu uma oportunidade muito legal, que era desenvolver o departamento tributário desse escritório. Na época, eu tinha um advogado colega, que era o meu chefe, e que a gente quis desenvolver esse departamento. E esse meu colega, que depois virou meu sócio, Dr. Wagner, que eu tenho muita gratidão por ele, ele me ensinou que era vender serviços. Porque até então, quando você é uma advogada do escritório tradicional, você está lá trabalhando para um cliente que às vezes você nunca nem falou com o cliente, você nunca soube atendê-lo, você no máximo fazia petição, sabia dos trâmites processuais, ia no fórum, despachava, mas você nunca vendeu um serviço, você estava pronto para realizar. Vender um serviço é muito difícil, é muito diferente. E vender serviços jurídicos no qual o cliente não quer contratar, porque ele não quer resolver aquele problema. É um problema, exato. Ele não quer pagar para resolver um problema. E você não dá uma possibilidade de certeza. Você dá uma possibilidade de tentar resolver o problema. Só quem vai decidir é o juiz. É o juiz, no final das contas. Então eu falo, quem vende serviços jurídicos vende qualquer coisa.
Exato. Não é? O poder do convencimento Não é? É um pouco com contabilidade. Com Porque certeza. contabilidade é uma relação de confiança. Sim. Muitas empresas, muitos empresários, eles estão ainda ligados à contabilidade desde a fundação da empresa, Sim. porque é uma relação de confiança. Às vezes, a empresa contábil até tá ali, não tem uma visão ampla do negócio dele. Sim. Ele está perdendo ali na parte tributária, na contabilidade, algumas questões, e tem essa resistência. E realmente, falar de contabilidade, né, orientar, ou muitas vezes, quando nós chegamos na empresa, dar algumas diretrizes de mudança, e a mudança sempre causa medo, impacto. Então a pessoa, né, fica assim, nossa, mas para eu contratar, além de eu contratar um novo prestador de serviço, eu tenho essas mudanças para fazer, ou seja, de equipe, ou seja, de sistema. Então, realmente, também quem vende contabilidade vende qualquer coisa. É verdade. Por isso que nós somos muito parceiros, né? E mais que parceiros até, né? A gente tem essa relação de confiança e de amizade também, né, doutora? E aí, só para terminar a história, aí eu percebi que na história de advocacia eu estava lá, e como a gente podia desenvolver o departamento tributário, ele me ensinou a vender, olha, tem esse assunto tributário, uma tese. Quem você conhece do seu relacionamento, networking, que você poderia oferecer esse trabalho? Eu falei, nossa, que legal pensar assim. Eu falei, eu conheço fulano, uma empresa dessa, o que você acha? Super encaixa. Porque, olha, porque eu falei assim, porque a tese não era muito específica. Era uma tese que envolvia para um outro setor, mas eu que, de uma forma analógica, passei para um setor diferenciado. Eu falei, não, acho que dá para fazer. Aí eu fui no cliente, marquei a reunião, convenci o cliente a fazer uma tese inédita. Entrei pro escritório, fiz o contrato, nesse escritório que eu trabalhava. Fiz o contrato com ele bonitinho. Eu que negocio os honorários, eu que coloquei o preço no meu trabalho, precificação. Sentei lá como advogada, fiz todo o trabalho tributário, técnico, fui ao fórum, bati lá na porta do juiz, peguei a liminar. Falei, nossa, é uma liminar inédita. Será que a gente não pode montar no jornal? Liguei, na época, para a Gazeta Mercantil. Muito bom. A Gazeta Mercantil, falei, olha, tem uma decisão inédita, assim. Vocês não querem publicar? Claro, saiu na capa da Gazeta Mercantil. Você tem esse recorte? Tenho, até hoje. Que legal. Saiu na capa da Gazeta Mercantil. Gente, a Gazeta Mercantil era um valor, era tipo o valor econômico de hoje. Exatamente. Entendem com peso, tá? Entendem. Era um jornal bem legal. E depois dessa matéria, foi replicado em vários outros veículos de comunicação. Na época não tinha mídia social, essas coisas, Imagina. Né? E aí eu fiz tudo isso, fui no cliente, ele ficou super satisfeito. Esse cliente me indicou para outros pares dele, que eram amigos, colegas, assim, que viram a decisão também quiseram. E quando foi tudo isso, quando eu fui receber a minha comissão, eu recebi 4% de tudo isso que eu tinha feito. Dá vontade de chorar. Para mim, Priscila, aqueles 4%, porque 4 é meu número de sorte, que eu sou do dia 4 de novembro. Então, 4, aliás, é a soma de 13, que 13 é o número da sorte também. Eu sou toda mística. A gente faz isso. Foi pra mim um número mágico. Eu falei, 4%? Você pega esses 4% e faz aquilo que você está imaginando com esses 4%. É isso mesmo. Pois eu peguei os 4%, eu falei com o meu chefe, falei, é isso mesmo? Eu fiz todo esse trabalho todo para ganhar 4% e o dono ficou sentadinho, nem sabe do trabalho. Andréia, é isso mesmo. Eu falei, então tá bom, meu amor, é o seguinte, eu vou levar esses 4% para mim e tudo que eu construí, porque eu tô indo embora. Inclusive, se você quiser, você pode ser meu sócio. Ou seja, a petulância da pessoa. 20 e poucos anos, eu convidei aquele cara que estava lá me contratando para ser chefe a ser meu sócio. E o doido veio comigo. Mas a gente abriu o escritório. Os negócios, exato, né? a gente abriu o escritório e foi indo, foi um grande sucesso, nós éramos grandes amigos, mas depois de um certo tempo a gente teve algumas divergências de opinião com relação à gestão do negócio, e aí ele trilhou um caminho, eu trilhei o meu, e depois eu realmente trilhei esse caminho e estou até hoje ali. Então, assim, Pri, não tem como não ser empreendedora com essa história de vida, entende? Porque eu até tentei trabalhar para os outros, mas não deu certo. E você na verdade, por mais que seu pai trabalhasse também, meu pai é muito parecido, e quando abriu a Juscom eu tinha uns 5 anos, não. A Juscom tem 35. Eu tinha 5 anos.
E eu via, e era muito desgastante, a gente sentia muita falta deles, porque eles não fizeram home office na época. Eles montaram mesmo um lugar, então a gente sentia muita falta. Quando eu era criança, eu não entendia muito isso. Quando eu cresci, que eu falava, olha o sacrifício. E agora que eu sou mãe, eu entendo muito tudo que eles fizeram, que eu não entendia na época, que foi muito difícil pra mim. Mas hoje eu entendo que a Juscom é o que é a Juscom por toda a dedicação deles. Esforço, né? E eu sempre quis empreender. Sempre. Trabalho lá com eles, mas eu sempre quis ter o meu negócio, porque eu nasci nisso. Claro. Então eu via que para eles aquilo era satisfatório. Sim. Cada cliente que chegava, cada contrato que fechava, ou um contrato grande. Eu lembro que numa época eles fizeram um levantamento de patrimônio para Play Art. Nossa, a gente tinha ingresso para ir assistir filme, era mó legal. Então, a gente curtia todas essas conquistas. Eu falei, eu quero isso para minha vida também, né? E sabe o que eu acho que é legal falar dessa história? Porque, assim, tem muitas pessoas que talvez, nesse momento de começo de carreira, né, ganhando essa comissão de 4% mais o salário fixo, a pessoa poderia falar assim, ok, tá bom pra mim. Tá bom, não tá, mas tá bom. Tá bom, mas não tá, tá bom, né? Só que eu acho assim, se você tem um ânimo de e aí eu acho que é uma coisa importante para quem está começando uma carreira. Se você tiver um pouquinho de ambição, um pouquinho de querer algo mais e saber que você pode fazer algo mais, você vai ficar naquela zona de conforto. Porque para mim era confortável estar lá. Para o meu sócio, na época, também era muito... Ele tinha um filho pequeno ainda, tipo, recém-nascido. Então era muito confortável para ele também estar lá. Assim, não, ele podia falar assim, não, André, olha aqui, olha o seu potencial. Vamos ficar por aqui, vamos devolver. Era uma segurança, né? É mais seguro. A gente tá dentro de um escritório com uma estrutura já consolidada, com nome. E eu, mesmo com tudo isso, pensei, não, 4% para mim é insatisfatório. Talvez, olha como também o dono não foi muito estratégico. Se ele não tivesse sido tão ambicioso também, tivesse falado assim, vou dar 10%, talvez eu teria ficado. E eu nunca teria construído essa cultura, sabe? Mas como realmente para mim aquilo era muito pouco perto de tudo que eu tinha feito, eu falei assim, pô, eu consigo fazer sozinha. Aliás, eu fiz tudo sozinha. Por que eu não posso? Isso aqui não vai limitar o meu sonho. E aí eu realmente resolvi seguir carreira. Então, assim, a zona de conforto é o pior lugar que a gente pode estar. Né? Por isso que eu acho que o triatlon é legal, porque ele sempre vai estar desafiando algo mais. Pô, eu consegui essa prova, agora eu quero um pouquinho mais. Não precisa ser muito, não vou dar uma provinha pequena, agora eu vou fazer o Ironman. Eu sei que eu não preciso disso agora. Né? Minha condição de vida não dá. A gente tem que fazer aquilo com as ferramentas que a gente tem no momento certo. Mas eu consigo um pouquinho, tentar aumentar um pouquinho minha carga de treino, para paulatinamente, depois com mais naturalidade, eu aguentar o tranco de um 70.3 ou um Ironman full. Né? Se a gente fazer essa analogia do esporte com a vida, é isso. A zona de conforto é uma droga, não é? André, eu queria falar sobre uma especialidade que a gente conversou um pouquinho antes de vir gravar, né? A gente trocou alguns e-mails pra ter pelo menos um roteiro aqui. Porque a mulher, quando se junta, vai falando. É importante. A gente vai puxando pro tema. Se deixar, a gente fica aqui o dia, né? E a importância do Wealth Management. Boa. Esse é um tema muito legal de se falar. É um tema, na verdade, que eu já atuo há muito tempo, mas não com esse nome chique. Sim. Mas agora eu fiz um curso específico com esse nome chique. Então eu tenho esse título de Wealth Management, especialista em Wealth Management. Mas o que é isso, na verdade? É a gente administrar o patrimônio das pessoas. Então, porque na advocacia, ainda mais na parte tributária, a gente administra muito a parte técnica das empresas, né? Então a gente vai mexer com a parte da contabilidade, com os nossos parceiros, a gente vai entender se existem problemas tributários, por que esses problemas foram causados, porque quando você tem um tributo, o imposto, ele está no custo do produto. Se o empresário não consegue recolher o imposto e está com uma dívida fiscal, alguma coisa assim, tem alguma coisa de gestão do negócio dele que não está muito boa, né? Então a gente vai ver essa parte, vai ver a parte trabalhista, a parte de contratos, compliance. Então, o tributário é uma parte mais técnica. Só que o tributário dá uma outra sinalização. Ou sobra dinheiro, porque ele começou a economizar bastante com planejamento tributário efetivo, né? Começa a sobrar dinheiro. E aí o empresário começa a investir esse dinheiro que sobrou do lucro no seu patrimônio pessoal. E aí essa é a gestão do patrimônio pessoal das pessoas. Então, o que acontece? Pensa aqui, olha só no Brasil como é bacana o nosso sistema. A maioria dos empresários tem um negócio, né? Desse negócio vem o lucro. Desse lucro, ele compra imóveis no Brasil, Casa da Praia, Fazenda, Chacrinha em Atibaia, tudo isso, né?
E depois, ainda o que sobra, ele investe dinheiro nos bancos do Brasil. Tá tudo no Brasil, gente. Tá tudo concentrado aqui. Se a gente tiver alguma política, como já tivemos na época do Collor, por exemplo, de Rapar tudo, né? rapar todas as suas finanças, isso pode ter um problema. Então, assim, a gente ajuda as pessoas físicas a pensar numa proteção desse patrimônio. Então, qual que é essa proteção? Pode ser uma proteção, uma blindagem patrimonial. Isso que eu ia Pode ser falar. uma blindagem, Tá. que você pode falar assim, não, eu tenho muita dívida, ou eu vou começar a ter problemas na minha empresa, ou eu não tenho nada, mas assim, eu tenho o risco do Brasil, eu tenho o risco de credores, eu tenho o risco de trabalhista, que o pessoal tem muito medo dos meus próprios funcionários, colaboradores, enfim. O empresário tem muito risco no Brasil, então ele precisa proteger. Empreender no Brasil é É tem que ter desafiador. essa- desafiador. É o ambiente mais inóspito para se empreender é o Brasil, não tenho nem o que falar. Então, você tem toda essa problemática. Então, você tem que... Eu começo a brincar assim, quando você vai abrir um CNPJ, pensa na sequência abrir 2 ou 3. Um vai você trabalhar, operar, outro você divide faturamento, ou outro você Outra- proteger. Mais ou menos essa é a regrinha, hashtag fica a dica. Bem básica de começar um negócio. Quer abrir um CNPJ, abre 3, Não pelo abre menos. só um, E, enfim, e meus amigos contadores avalizam isso. Sim. Então, tem essa questão da proteção, da blindagem. Tem a questão tributária, que você realmente, quando você coloca o seu patrimônio pessoal, a sua casa, os seus ativos financeiros, a casa da praia, e você recebe aluguéis, por exemplo, se você recebe esses aluguéis dentro de uma pessoa jurídica, de uma empresa, de uma holding, que as pessoas dizem, sai mais barato a parte tributária, mesmo com a reforma. Né? Então, a gente aconselha a fazer isso. Você tem uma economia tributária de forma legal, lícita. E também a questão sucessória. Então, por exemplo, você economizou todo o seu patrimônio, né? Você teve a sua empresa lá de 30 anos, já está bem estabilizada, né? Passou daquela fase de mortalidade das empresas de 5 anos, já está bem estabilizada, já tem um patrimônio constituído. Você falou assim, e esse legado eu vou deixar para quem? Né? Você começa a planejar a sua sucessão. Vou deixar esse patrimônio para os meus filhos ou para os meus netos. Isso você faz de forma estruturada e também você consegue economizar os impostos do ITCMD, do ITBI, tem uma série de transações. Só que isso é bem complexo, Sim. porque isso entra direito de família, né? Se você é casado no regime de comunhão parcial, separação, enfim. Tem a ver com a ameação do patrimônio da sua companheira, do seu cônjuge, né? Da união estável ou não. Tem a ver com a parte sucessória, de você começar a antecipar para você evitar um inventário, evitar um arrolamento. Porque, Priscila, você sabe, se você for esperar o evento, que todo mundo sabe que é, mas ninguém quer falar o evento morte, o inventário custa no mínimo, ele vai levar 10% do seu patrimônio. Sim. Só de imposto é 4% de ITCMD agora, em São Paulo. No Rio de Janeiro, já é 8%. A maioria dos estados do Nordeste já é 8%. Já tem um projeto em São Paulo para aumentar. Você acha que não vão aumentar para 8%? Claro, No mínimo todo para mundo- 8%, Ainda mais aqui. né? Não sei como não saiu isso ainda, enfim. Então, vai no mínimo dobrar, de 4 para 8. E aí, você tem os honorários advocatícios que, pela tabela da OAB, se você não negociar direito com o advogado, vai sair no mínimo 6% do patrimônio. Então, aí, de cara, 10% do que você economizou vai pro ralo. Uhum. Se você antecipa essa sucessão, você tem uma economia muito maior. Então, você pode economizar nisso. E Fora a outra, questão de né, briga familiar, exato. Não, porque aí se alonga muito Exato. tempo até todo mundo chegar num consenso, chegar num acordo, desgaste. Consenso de herdeiros é uma Nunca- coisa pior que de condomínio, eu acho. Quando são muitos, Nossa, é. é muito exato. difícil, né? Isso é muito importante, É. porque tem muito patriarca, matriarca que a gente entrevista e fala assim, olha, eu quero já tudo pronto para não dar briga para os meus filhos. Porque já vê que vai. Porque vai dar problema, Vai dar e problema. vai dar problema. Já. Já começa a dar problema quando você vê que os pais já estão naquela idade mais senil, começa com algum esquecimento. Então, você já começa a ver quem está se sobressaindo na administração do patrimônio. Uhum. Então, você pode fazer acordos de pactos familiares, que ninguém faz. Pode fazer testamento. Fala assim, olha, a minha intenção é que o meu patrimônio seja feito isso. Direcionado. Eu quero pra que isso vá para fulano, isso vá para ciclano, isso aqui eu quero que vá para aquela funcionária que ajudou a gente no tempo. Você tem essa disponibilidade em vida. Uhum. Então, o wealth management é tudo isso. Além disso, que é importante, que eu falei, a gente faz tudo isso, a gente empreende, tem patrimônio nos bancos, aqui tudo no Brasil.
Pô, não vale a pena você dar uma diversificada na sua jurisdição? Não vale a pena você ter um pouquinho do dinheirinho que você já tem a casa aqui, o imóvel aqui, tem a sua empresa aqui. Não é que não vale a pena você levar um pouquinho do dinheiro de forma lícita, tudo certinha, Toda regulamentada. para o exterior, para dar uma protegida? Acontece algum problema no Brasil que a gente nem sabe que pode acontecer aqui, imagina, né? Um país que é classificado como risco. Linear. Paga 15% ao ano de taxa Selic porque a gente não tem risco? Será que não? Enfim, põe um pouquinho de dinheiro numa aplicação fora do país, que o seu cartão de crédito, essa conta paga o seu pão de queijo do boteco da esquina. Então, a gente mostra para o empresário, para ele abrir um pouco a cabeça. Abre o leque, né? Abrir o leque das opções. Por quê? O que adianta? Assim, trabalhar tanto, né? Teu pai se esforça tanto, deixar a família em detrimento do... Né? Vai trabalhar em detrimento da família e depois seu patrimônio vai embora. Uhum. O que adianta? Então, eu acho legal trabalhar com essa questão, e eu me especializei bem nisso agora, né? Eu já fazia isso há muito tempo, mas agora eu me especializei nessa área, porque eu acho que é muito importante a gente proteger e garantir a perpetuidade, né? Sim. Meu filho é pequeno, de 7 anos. Quem vai cuidar do meu filho? Então, eu posso fazer um seguro de vida. Eu posso ter alguns instrumentos que, na minha falta, ele esteja amparado, sabe? E para mim isso me dá um conforto. Eu sempre achei mórbido esse assunto de Pois sucessão. é, as pessoas têm esse preconceito, de Pri. fazer holding para pôr imóvel, porque E eu é muito sempre no achei Brasil isso, né? É cultural É isso. cultural. Depois que a gente começou a falar bastante sobre esse assunto, a gente trouxe outros advogados aqui para falar que um legal. pouquinho sobre isso. E aí eu fui tendo uma outra visão. Que, por exemplo, o meu pai, ele quis, sei lá, quantos anos atrás, eu não queria assinar de jeito nenhum um contrato. Eu falei, eu não vou assinar um contrato de holding. Falei, não tem sentido na minha cabeça. Não, mas aí, paciência, né? Não, mas isso daqui é pra gente ter... Falei, não quero. Bati o pé. E aí, depois eu entendi que pra ele, aquilo conforto. era uma segurança, uma Sim. paz no coração. Claro. Não que... Na minha cabeça era assim, eu tô querendo pegar as coisas do meu pai, sabe? Eu não Sim. quero que tenha esse tipo Mas, de Priscila, situação. você é herdeira natural. Não, sim, Você mas é eu não herdeira. mas eu não queria que isso fosse assinado. Ou que Então, parecesse isso, né? porque é dele, o trabalho é dele, as coisas são dele. Na minha cabeça não tinha sentido. E aí, depois a gente entendendo um pouquinho melhor e quais eram os benefícios disso, a Sim. segurança para ele Sim. também ter tudo isso num lugar só. Deixa vocês Aí eu fui- resguardados. Eu fui, né, entendendo melhor e hoje não é um assunto mórbido para mim. Eu acho que é inteligente. É né? super inteligente. Porque você fica tranquilo, as coisas ficam mais seguras, né? Sim. Não tem tanto risco de perder, enfim. E aí, hoje eu Assinou. acho legal. Assinou. Não, Então, então, na minha cabeça funciona assim, ó. Sabe aquela coisa que, por exemplo, acontece, né? O fato aconteceu. E aí ninguém sabe por onde começar? Sim. Eu sempre tive essa sensação. Esse trabalho é exatamente para isso. Aí, cadê o contrato de tal imóvel? Nossa, agora eu recebo esse aluguel. Eu recebo por onde? Quem é a imobiliária? Quem é a gestora? Sim. Então, na minha cabeça, foi muito isso, assim, deixar tudo organizado para saber por onde começar. Sim. Porque o fato a vida não vai parar. A vida não para. E aí você, muitas vezes, não tá a par dos assuntos, Sim. porque cada um, igual a Pri, tem a rotina dela. Todo mundo tem a sua... Eu tenho a minha rotina. E aí? Além da dor, da perda, obviamente. Mas por onde começar? Porque essas coisas não vão parar. Essas coisas não vão falar assim, espera aí, passa a sua dor. E aí, esperar o seu momento pra vir e começar a falar não. Então, na minha cabeça, sempre foi meio que assim. Não, vamos deixar organizado, porque eu sei, eu vou procurar isso daqui. E sabe o que é legal você falar nesse assunto, Ju? Porque hoje já está criando uma nova modalidade dos advogados que trabalham com wealth management. É justamente ser o gestor de tudo isso. Legal. Então, por exemplo, na falta do fulano, você não precisa saber de tudo. Até o patriarca fala, não quero que meus filhos já saibam de tudo. Sim. Então, ele pode Legal. falar assim, olha, eu vou abrir uma SA de capital fechado, por exemplo, que os meus filhos vão ser acionistas. Até porque eu não quero que eles saibam tudo que eu tenho. Eu não quero saber, entendeu? Começar a Então ficar... já vou começar a brigar São filhos e agora. filhas. Porque é importante que se fale, ninguém é herdeiro de pessoa viva. Exato. Né? Sim. Mas as pessoas acham que é. Muito. Então, querem começar a controlar a vida do patriarca, da matriarca. Não, você não vai vender isso. Por quê? Imagina, vai queimar esse dinheiro numa viagem? Vou, ué, qual o problema? É meu. É dele, ele pode fazer isso ainda. Sim. Então, tem gente que faz isso. Começa a fazer todo esse trabalho de uma forma mais sigilosa,
Você pode... Não. Ou não, eu quero que tudo fique na mesa, eu que mando aqui ainda, né? E eu é que ponho a canetada, então vai ser assim, assim, assim. Aí faz esse pacto familiar, por exemplo. Legal. Faz esse E aí, capital fechado. documento não sobrepõe o outro. Tipo, não Não. dá pra refutar. Não, e outra, Tudo e outra, assim, acontecer. e outra aqui, na minha falta, quem vai saber de tudo que eu tô fazendo, trabalhando, é o fulano de tal. Você já vê aqueles filmes americanos que, Sim. de repente, convocam a família e vai um advogado lá e vai lá. É isso que eu tô É isso. imaginando. Então, mas isso é normal nos outros países. Eu tava imaginando isso. Isso é comum nos outros países. No Brasil não Isso tem que eu muito falei, é isso. cultural. O Brasil tem essa cultura. De, tipo, No Brasil, acho que não tem nem testamento, tem? Tem até uma... Hoje em dia tem o testamento que ele é documentado e ele é certificado no cartório. Nunca vi. É que normalmente a gente vê os artistas brigando, né, na TV. Eu não tá refutando o testamento, aí aparece não sei quem. Um caso bem, assim, até mais próximo foi, né, do Gugu, que tá uma Sim. briga aí. Do Silvio tal, Santos. Do Silvio Santos. O Silvio exato. Santos foi até um dos cases de trabalho lá com relação à parte tributária Das empresas. das empresas. Ó, que legal. Recolheram uma grana de imposto que a família resolveu depositar em juízo para poder discutir a partilha. Enfim, eu acho que esse assunto é um assunto que precisa ser antecipado, justamente para dar essa confiança, dar essa garantia para os familiares, tanto para o patriarca e para a matriarca. O patriarca não perde a gestão do patrimônio se ele não quiser, Legal. porque ele constitui o usufruto vitalício, ele é o administrador da empresa. Então isso é importante dizer. Não. Legal. Tem gente que faz assim, eu não vou contratar advogado, nem contador. Eu vou lá no cartório, dou tudo em vida, tá tudo bem. Ele perdeu todo o patrimônio dele. Ele perdeu, porque ele está doando em vida. Não reservou nem usufruto, muitas vezes. Quando você coloca esse patrimônio numa holding, por exemplo, numa empresa, ele é o gestor. Embora as cotas sejam dos filhos, ainda ele é o gestor, ele é o administrador. E os filhos só vão usar daquelas cotas com direito de preferência, com várias regras de direito societário, na falta dele. Né? Outro ponto também que é importante, às vezes, vocês pensarem, tem muitos pais que, infelizmente, hoje em dia, cada dia mais, tem filhos com habilidades específicas, com transtornos específicos, né? Autismo, TEA, uma série de questões que os pais ficam muito preocupados com quem vai gerir essas crianças no futuro. Sim. E se fosse meu filho, eu estaria assim, com medo, assim, sabe? Com problema, porque às vezes os outros irmãos não querem cuidar. Sim. Então, existem mecanismos, síndrome de Down, um monte de síndromes que existem hoje no mercado e cada dia aumenta na sociedade, infelizmente, né? Eu acho que é problema da alimentação, enfim, vai na minha cabeça outras coisas. Eu quero depois a dieta do ovo. Então, a dieta do ovo é ótima. Se quiser a dieta do ovo, manda aqui. Direct aqui que a gente vai Faz hashtag dieta do ovo. Mas existem mecanismos para proteger essa pessoa que é incapaz. Sim. E as pessoas não sabem. E quando descobrem, eu falei, nossa, dá um alívio para essas famílias. Sim. Eu falei assim, nossa, agora realmente tem uma garantia dessas pessoas mais vulneráveis ter uma proteção de patrimônio. Tem gente que tem grande patrimônio, vai deixar com quem? Né? Até é um trabalho bem legal para essas pessoas, muito. né? A parte delas do patrimônio. Quem vai gerir? Porque muitas vezes, né, precisa ter, inclusive, um amparo para que a pessoa participe, tenha os direitos dela, mas ela não consegue gerir sozinha. Então, até para isso, né? Um profissional que direcione, no caso da ausência da pessoa que tinha posse, né? Eu acho que faz toda a diferença, porque a parte emocional fica fragilizada. Extremamente. Tem outras pessoas, né? Os filhos casam, aí tem os cônjuges, as esposas, os maridos. Aí se já os netos são grandes, aí tem os netos. Então deve virar uma bola de neve. Muito interesse conflituoso também, né? E aí você já tem tudo mapeado. Prioridades. E uma pessoa de fora para resolver isso, aí a história é outra, né? Sim. É que ainda as pessoas não têm essa consciência, viu, Priscila, viu, Ju? A gente precisa cada vez mais eu acho que a gente divulgar precisa isso, começar a falar, começar a divulgar e de uma forma como você está trazendo. Não de novo, né, voltando quando você vem de serviço, que a gente falou antes, mas não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa. Só tem uma coisa boa, só tem benesse aí. Quebra a única ruim é pagar os meus honorários para a pessoa, para mim é ótimo. Eu costumo dizer que contabilidade é investimento, não é? Não, tô brincando, mas assim... Mas tem quebrar que fazer. isso, começar a falar. Eu acho que esses pensamentos, esses paradigmas, né, eles são quebrados e nós somos responsáveis, inclusive, por isso, porque nós temos essa consciência. Igual a Pri, no começo, tinha essa resistência, mas hoje E ela é do meio, hein? E ela
do meio, Sim, mas isso... mas era um assunto muito chato pra mim, Exato. assim, de me incomodar real. Entende? E- Então aí, por exemplo, a Pri Quebrei quebrou isso. de tanto falar, de tanto ver o lado bom. Eu acredito que Eu cabe... entendi que é tipo, paga pela paz de espírito. Não é? Não tem nada melhor, né? Não é uma coisa que você paga Mas e já vai pagar vê de o qualquer retorno. forma. Sim. Vai pagar de qualquer forma. Sim. Imagina É um se investimento. seu pai não fizesse isso. Sim. E ele na falta dele. Ia pagar Exato. mais. É Ia verdade. pagar mais. Uhum. Ia pagar de forma atropelada, sem saber. Outra coisa, por exemplo. Quantas empresas, quando o patriarca é o dono do negócio, falece, não deixa nada para a administração. Trava o contrato social, porque ele é o único administrador que Já assina. vi empresa Vocês já fechar, né? viram, empresas quebrarem. Outra, a família é tão desassistida de informação que muitas vezes a mulher não sabe pagar uma conta. Não sabe onde o marido tem dinheiro investido. Não sabe como é que paga a empregada. Como é que paga o IPTU da casa. Exatamente. Não tem dinheiro para pagar o IPTU. Exatamente. Existem até seguros que você faz para você, Pra garantir. numa falta dessa, você garantir o valor da partilha. Exato. Isso é sério, gente. É muito É. sério. Isso é muito sério. Eu acredito assim, eu vejo assim, cabe a nós que já temos essa consciência, tem o lado positivo, ver o lado só positivo, porque Só de fato, positivo. só tem lado bom mesmo. A gente começar a falar, começar a fomentar, começar a trazer, né, aqui, mostrar esses pontos que todo mundo vai para não, realmente. Né? Essa semana, inclusive, eu ouvi de uma cliente que falou assim, nossa, meu marido morreu, mas você não sabe, ele só me deixou problema. E eu Pois não é. sei como descobrir uma empresa que tinha sido aberta há anos e, sabe, assim, essas Sim. coisas bem... Sim. Então eu falei assim, não, Aí já é uma calma. cliente pra você. Vamos lá. Tipo... E eu acho, na verdade, Priscila, Ju, que o que seu pai fez, na verdade, é um ato de amor. Sim, Sim. Ele acima tá de preocupado com vocês, Perfeito. assim, sabe? Perfeito. Ele tá gastando pra fazer isso. Ele podia falar assim, quando eu morrer, Deixa eles se eles virem. eles que se virem. É. Eu já ouvi falar um monte disso. Deixa que eles se virem. Uhum. Gente, o Sim. pai que se antecipa, a mãe que se antecipa, já tudo pronto para os filhos, é um ato de amor. Exato. É um ato de falar assim, não, eu me preocupo com os meus filhos tanto que, na minha falta, eles não vão sentir nada Exato. do que tiver que resolver. Então, para mim, isso é um ato de amor, Sim, acima de tudo. Acima Sim. de tudo. Né? Perfeito, é isso aí. Vamos falar mais sobre, trazer mais aqui. Fazia tempo que a gente não É. falava sobre isso, né? Parte de sucessão. E ultimamente os clientes têm pedido muito pra nós. Então, eu tô super assim, eu sou super envolvida nisso. Para mim, é a parte mais que eu tô mais me envolvida no escritório. Legal. Graças a Deus, a parte tributária, que Tá era meu bem core, tá encaminhada. bem técnico. Tem uma parceria boa com a Juscom Sim. também, que tá ajudando bastante. É verdade. Graças a Deus, é verdade. Sim. Mas eu tô bem focada nessa parte. Que legal. E eu tô sendo até procurada pelos grandes escritórios de assessoria financeira, Uhum. que eles tratam direto com as famílias, eles estão me procurando para tratar desses casos desse dentro dos escritórios. Então, tá Legal. sendo super legal. Que legal. Tá sendo Até muito mesmo legal. outros escritórios, né, de advocacia que ainda não tem. Outros escritórios de advocacia também, Não é? é isso mesmo. Porque legal. eles veem essa parte dessa cultura, porque é uma matéria multidisciplinar, que eu falei, família, Sim, tributação, sucessão, societário, contratos. Ela é densa. É, Uhum. muito. E assim, não tem receita de bolo, porque cada família tem um É TTT. particular. É. E assim, só pra gente fechar, doutora, por exemplo, quanto tempo demora? Assim, tem um Ju, prazo ou não? Não, depende assim, ó, depende do enrosco, depende do tamanho do patrimônio, depende do tamanho do Tá. patrimônio, depende se a pessoa tem dívida ou não tem dívida. Ou se tem toda a documentação, por exemplo, dos imóveis. Se tem a documentação de imóveis, até hoje em dia, a gente tira tudo pela internet. Tá. Tá simples. Até para descobrir se tem ou não tem. Muito caso de família de divórcio que vem procurar porque sabe que o marido desviou dinheiro. Ih, tá muito enrosco, Olha. que eu sou causa real dessas Poderia coisas. fazer uma coluna de Eu posso- fofocas. Não foi nem o nome do povo. Só É, fala. e meu Vou divórcio é contestar bem dificinho, enfim. Porque eu não me preparei para tudo isso. É, Não a gente preparei. conhece a história. Se eu tivesse da doutora. preparado, eu não estaria passando tanto enrosco. Você vai ser um case de sucesso. É. Case, O seu graças próprio a Deus. case, É o meu né? próprio case. Enfim, então, não Tá. dá para falar de tempo. Entendi. E a gente vai no tempo do cliente. O cliente falou assim: Tá. eu preciso fazer isso. A gente vai acelerar, Tá. entende? A gente vê necessidade, a gente vai acelerar. Então, assim, Uhum. é uma coisa que é importante dizer também. Na maioria das vezes, não precisa de poder judiciário. Então, você faz tudo de forma extrajudicial, tudo administrativo, é tudo dentro, é Legal. nós, é cartório de imóveis, cartório de notas, testamento, não tem que ter o acesso do judiciário que aí demora, né? É difícil você, às vezes, a não ser que você vai pedir
sei lá, mudança de regime de casamento, que é muito difícil. Mas, não, mas é tudo entre nós. Então, depende do apetite do cliente, entende? Ah, legal. Então... É alteração de contrato social, é a constituição de uma empresa, que pode ser uma SA, pode ser uma limitada, é a constituição desses pactos familiares, são esses testamentos. O que demora mais é a família entender o que ela quer. Chegar no consenso, né? Exato. Sim. Entendeu? Porque vai uma reunião, 2 reuniões, vai falar com... Aquele monte de agora gente quero falar com o fim. filho, agora tem que convencer a esposa acha que vai dar o golpe na pessoa, entende? Sei. Ou tem que convencer o marido, porque a mulher ganhou mais dinheiro que ele, enfim. Ou, tipo, o tempo maior é esse trabalho de convencimento. Bom, doutora, estamos caminhando para o final. Vamos fazer Foi tão outra. gostoso. Vamos. Nem parece que passou tanto tempo. Aqui, hein? Eu acho. Botando os eu queria com muito. elas. Olha, Eu acho legal. Olha, fica a dica. Super topo. Tô à disposição. Porque eu tinha certeza que ia ser um papo super gostoso, que ia fluir, a gente nem ia ver passar o tempo. Verdade. E eu queria que você falasse um pouco também, a gente já falou bastante, mas só para fazer um fechamento sobre o seu escritório, a disponibilidade de vocês, quais os assuntos vocês tratam lá. E aí a gente caminha pro final. Onde encontra vocês, onde vocês ficam. Show de bola. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Foi muito gostoso. Passou tão rápido, né? A gente vai se empolgando, vai falando. Eu super topo vir mais vezes. Assim sempre. Todas as vezes, todas né? as Que vezes. a gente se encontra. Não, reunião com o cliente é um problema pra nós. Problema. Tem que focar. Foca, concentra. É bem assim mesmo. Mas eu agradeço mais uma vez. Manda um beijo pro seu pai, da sua mãe também. Muito legal. Bom, a gente é uma história de advocacia corporativa, a gente atende empresas de pequeno, médio e grande porte, e nosso maior foco é o atendimento do cliente de forma personalizada. Então, é sério isso, a gente entende o que o empresário quer, tanto da parte empresarial, como também nesses aspectos mais familiares, com relação a essa proteção, esse olhar mais cuidadoso para deixar um legado, tanto na empresa como na família. Então, a gente tem essas duas vertentes. Dentro do escritório, a gente faz a parte tributária, das empresas e das pessoas físicas. Se você precisa abrir uma empresa fora do país, uma offshore, a gente faz também. Toda a parte documental, a gente abre. Parte trabalhista que precisa ter, contratos, societário, essa parte da LGPD que é muito forte. E a minha sócia, a doutora Carolina, que está de licença maternidade, é mega especialista nesse assunto. Parte societária, enfim. Tudo que uma empresa precisa, a gente acaba atendendo, né? Na parte familiar. E com esse foco também sempre o olhar também do patrimônio da família, proteger a família. E assim a gente está há 25 anos. A gente fez 25 anos de escritório, com muita felicidade. Eu acho que se a gente está feliz do que a gente faz, a gente consegue ter disposição, ter motivação para todo dia, porque todo dia tem um desafio, todo dia tem algo diferente para a gente lidar, né? Tem muitas intempéries no meio do caminho com relação a colegas, a profissionais, enfim, não tem jeito, não é isso não, pessoas, é isso. A IA tá aí, mas a IA não vê isso. Não substitui. E eu acho que a nossa parceria com a Juscom é muito legal, porque a gente tem sempre esse papo muito profissional, mas de uma forma muito transparente, leve, né? E é um tipo, eu costumo falar que é uma parceria frescobol. Né? A gente rebate, você rebate, sempre tentando mandar uma bolinha melhor e você manda melhor pra gente ter um jogo. Então, eu acho que isso é muito legal na nossa parceria. Eu agradeço muito. Muito bom. Faz todo sentido pra gente. Pra nós também. Né? Total. Sim, não é uma é o que eu disse aqui já, né? Não somos só parceiros de negócios, mas tem esse laço, né? Sim. De amizade, de ter esse momento de se abrir, de conversar. Então, é mais que uma parceira, a doutora Andréia, né, Pri? Legal. É uma relação aí de longa data que se fortaleceu muito nos últimos meses, né, doutora? E vai muito de encontro com a cultura da Juscom hoje, né? A Juscom também tem essa cultura de principalmente ajudar as pessoas, né, de transformar a vida das pessoas. Então, eu acredito que por isso que a gente dá tão certo, que os nossos serviços, eles se complementam, e a ideia é juntos trazer o melhor para as pessoas, acima de tudo, e consequentemente, lógico, para as empresas, né? Porque a gente fala empresa, mas a empresa é o quê? São pessoas. É verdade. Né? Na verdade, você não tem um CNPJ ali, não é o prédio. Na verdade, são CPFs. Então, por isso que eu acredito que dá muito certo. E é o que eu costumo dizer, né? Quando eu saio para vender a Juscom, é porque eu acredito no que a gente está vendendo. Eu acredito nas pessoas que lá estão, acredito no serviço que a gente vai entregar, né? Porque pensam vocês, imagina a doutora Andréia indicar um cliente importante dela para nós. Sim, é
muita Né? responsabilidade. Muita responsabilidade É. e vice-versa. Então, a Sim. gente recomenda e a gente faz esse trabalho porque a gente acredita nas pessoas que estão conosco também. Nos Isso. parceiros, na equipe. Enfim, então, muito obrigada. Imagina, eu Muito agradeço foi mais muito uma bom vez. Que te bom. receber, muito, Obrigada. muito Com certeza bom. fazer outros encontros, tá, pessoal? Vamos Sim. trazer o Juscom A delas gente com vai elas. trazer o Tricotando Negócios, Tricotando. que Tricotando. eu acho muito legal. Eu acho que tem que ter um episódio sobre isso. Aliás, se vocês quiserem acompanhar nas redes sociais, o Tricotando é um projeto muito legal. É só de mulheres? É só de mulheres. Só de mulheres É lá também. porque lá é focado em empreendedorismo feminino. Muito legal. Sempre vão os companheiros ajudar as meninas, Uhum. né? Por exemplo, a gente faz feira de negócios para as mulheres. A gente acabou de fazer uma agora na Cervejaria Madalena, que foi super legal. Mas a gente tem o nosso livro, que conta histórias de mulheres empreendedoras. Já foi um programa de televisão, então você pode acessar o canal do YouTube do Tricotando Negócio. Tem todos os programas ali que eu falo, aquilo ali é uma universidade de mulheres empreendedoras. Só tem cases, elas sendo entrevistadas, é muito legal. Não repara que eu era mais novinha, tá? E gordinha também. Eu fiz até programa grávida. Não, Sério? É, Que legal. eu não aguentava mais sentar no sofá com aquela barrigona. Eu falei, acho que tá na hora de eu parar. É. Acho que deu. E o programa é um projeto social meu. Não ganho Legal. dinheiro com isso. Podia ganhar, mas não ganho. Enfim, mas é muito legal para ajudar as mulheres. Muito Bacana. bom. Obrigada, meninas. Ai, Foi obrigada, demais. A gente agradece. Foi Obrigada. ótimo. E encerramos por aqui mais um episódio, que foi maravilhoso. Espero que todos tenham gostado. Vou deixar aqui os contatos da doutora, do escritório, do Tricotando Negócios, Do Juscom delas do com Juscom elas. delas com elas. E a dieta do ovo. A dieta do ovo. Deixe seus comentários. Siga a Juscom nas mídias sociais. Também vão estar todas descritas aqui. E até a próxima. Até.